Grande Prêmio de Silverstone 2022, a melhor prova do ano até agora, sem dúvida nenhuma. Tudo começou nos treinos, os treinos de sábado, né? Treino classificatório com chuva, foi muito legal. Vocês sabem que à medida que a pista vai secando, cada piloto que abre uma nova volta, ou seja, o último piloto sempre leva vantagem porque está sempre pegando a pista mais seca. Então foi o que a gente foi vendo constantemente, cada um que abria a volta ia batendo o tempo do que tinha feito a volta antes, enfim. E aí, como sempre, se destacam os melhores pilotos e não pode faltar nessa lista aí, né, o grande Fernando Alonso, que apesar de ser aquela pessoa esquisita, prepotente, enfim, que todos conhecem, agora parece estar um pouquinho mais low profile, mas basta, né, ele fazer uma boa aparição que aquela coisa de Fernando Alonso, Dom Fernando das Astúrias aparece. Mas eu gosto do cara, o cara é muito bom, muito fera, e está lá com 40 anos acelerando e mostrando que realmente a idade ali não está pesando nem um pouco, pelo contrário, acho até que está favorecendo um pouquinho a ele, dentro de todo o contexto. Mas vamos lá, vamos falar de algumas coisas que realmente eu achei assim, destaques nessa corrida. Bom, o primeiro ponto, né, tomada de tempo foi no molhado, a corrida começou no seco, aliás ela foi no seco, né, o tempo inteiro, então era assim, para mim era nítida a vantagem do Verstappen. Acho que se ele tivesse terminado a prova com tudo certinho, sem bater em ninguém, sem encostar em nada, ele teria vencido com facilidade. Prova disso foi o que o Sérgio Pérez fez no final da corrida, né? O Sérgio Pérez ele teve um toque, ele foi obrigado a trocar o bico, caiu para último e ainda assim conseguiu chegar em segundo lugar, favorecido obviamente pelaquela bandeira amarela que aconteceu ali, faltando umas 15 voltas para o fim da corrida, por conta do abandono do Esteban Ocon, né, que era a outra Alpine. E uma coisa que pouca gente falou, e aí eu acho que faltou um pouquinho de observação, foi a maravilhosa perseguição do Fernando Alonso aos 4 primeiros colocados na relargada. A gente teve, né, o Carlos Sainz, que venceu a corrida, em segundo lugar o Pérez, em terceiro o Lewis Hamilton, em quarto o Charles Leclerc, mas o Fernando Alonso ele esteve o tempo inteiro ali procurando uma oportunidade naquela briga, e ele só realmente não conseguiu se enfiar no meio daqueles carros ali, porque realmente os 4 carros à sua frente eram superiores. Então, uma coisa que pouca gente falou, mas o Fernando Alonso mandou muito bem a corrida inteira, e principalmente na relargada ali ele quase tomou a posição do Hamilton em dado momento, depois ele quase tomou a posição do Leclerc. Se vocês tiverem a oportunidade de rever, tiverem interesse em rever esses lances, eu recomendo vocês darem uma olhada aí no VT da corrida, porque realmente essa parte da relargada foi muito intensa, não somente entre os 4, mas também ali com o Fernando Alonso. Bom, a Mercedes parece que realmente deu uma acertada no carro, a pista de Silverstone favoreceu o carro da Mercedes. Muita gente comentou como o carro estava andando baixo, o carro realmente estava andando colado no chão. Se vocês olharem as imagens de curvas, o carro vem ali muito rente ao chão, porém sem fazer aquela fagulhada enorme. Então, quer dizer, ele parecia não estar batendo no chão. Então parece que eles conseguiram finalmente chegar ali a um acerto. Agora é nítida a vantagem da Red Bull e da Ferrari nas retas. Isso pode ser visto facilmente na relargada, após a bandeira amarela, né, após a relargada no final da corrida. O Hamilton, em dado momento, fez aquela ultrapassagem maravilhosa, que foi a melhor ultrapassagem do ano até então, onde ele passa o Leclerc e o Pérez ao mesmo tempo, de uma vez só ele passa os dois, mas vocês veem que mesmo com a distância que ele conseguiu ali, o Pérez vem tirando, eles fazem ali a curva 1, faz aquela sequência de S, o Pérez já chega colado nele, já bota do lado, já faz a ultrapassagem 4, 5 curvas depois. Então é impressionante a superioridade do carro da Red Bull. Lembrando que ali na frente tinha um cara que gosta ou não gosta, o nome dele é Lewis Hamilton. Bom, uma coisa que realmente eu odiei, uma coisa que me causou muita revolta, uma coisa assim inadmissível, principalmente no universo da Fórmula 1, que hoje em dia é uma chatice, que onde o cara vai dar uma entrevista, tem uma babá ali do lado dele, tem um assessor de imprensa, o carro quebra, se despedaça, ele tem que falar, não, realmente tivemos um probleminha, mas nós vamos analisar junto à fábrica para ver o que aconteceu. Pô, todo mundo vê o carro quebrar, se destruir, mas enfim, é o mundo do mimimi, né? E a Fórmula 1 não está fora. Aí, terminada a corrida, vem o Matias Binotto,
bota o dedo na cara do seu piloto número 1, Charles Leclerc. Porra, que é isso? Aquilo ali para mim foi o fim da picada, ali para mim era caso de demissão, aquilo não se faz. Uma coisa que eu aprendi com meu pai, que eu falo para todo mundo: elogio a gente faz em público, a bronca é no privado. Então o que ele tinha que ter feito é chamava o Leclerc, entrava no caminhão da equipe e aí eles enfim, falavam o que ele achava que ele devia falar. Mas na frente das câmeras, ele chama o cara, mete o dedo na cara dele e fala umas coisas ali que deu para perceber que ele estava falando ali, meio que um cala a boca, não reclama, que quem manda aqui sou eu. Aquilo para mim foi péssimo, horroroso. Foi uma pessoa que eu passei a realmente desmerecer totalmente desde a corrida de Silverstone. Senhor Matias Binotto, tive o trabalho de entrar lá no site, no perfil deles no Instagram e escrever isso tudo que eu estou falando. Isso não se faz com um piloto da categoria do Leclerc e muito mais, um piloto da categoria como pessoa do Leclerc. É um garoto, a gente vê que é um rapaz de 24 anos, sempre na dele, sempre comedido, nunca se exalta, nunca tem uma atitude grosseira. Então aquilo ali para mim totalmente inadmissível. Ele mostrou o quão perdido a Ferrari estava com aquela atitude, ou seja, querendo descarregar toda a ira dele em cima do Leclerc, que é o piloto número 1, que está ali para vencer, quer vencer, e a Ferrari está jogando o campeonato dele no lixo. Vou falar agora sobre o Carlos Sainz. O que vocês acharam da vitória do Carlos Sainz? A minha opinião é o seguinte: o Carlos Sainz não é um piloto elite, né? Acho que não é e nunca vai ser. Pilota um carro muito bom, mas está sentado ao lado do Charles Leclerc, que para mim é um cara realmente, esse é fora da curva, e é um cara fino na tocada, enfim, não precisa ir muito longe. Esse ano, de 10 corridas, ele tem 6 poles e a Red Bull é o melhor carro, ninguém tem dúvida disso, até porque o Verstappen tem o mesmo número de vitórias, né? Então, quer dizer, a gente vê que na hora da volta rápida, na volta lançada, eu ainda sou mais o Charles Leclerc e a prova são os números. Vocês imaginem o Senna sentado no carro do Verstappen. Se o Senna fazia pole com carros inferiores, vocês vão lembrar do tempo da Lotus, né? E depois ele tinha que ir lá e baixar o booster, porque senão o carro consumia muito e ele não conseguia terminar as corridas. Imagina o Senna sentado na Red Bull, se ia ter alguma chance para alguém fazer a pole que não ele. Então, no meu entendimento, eu ainda acho que o Leclerc é um tiquinho mais rápido que o Verstappen. Prova disso é a quantidade de poles que um tem e o outro tem nessa temporada. Eles estão brigando ali diretamente, os carros são muito equivalentes. A Red Bull todo mundo sabe que é um pouquinho melhor, tanto que ela tem o número de vitórias que tem, mas na hora da volta rápida, naquela que é uma volta para dar tudo, o Leclerc mostra quem é quem. Mas eu estava falando do Carlos Sainz. Então, o Carlos Sainz, 150 grandes prêmios, conseguiu vencer o primeiro. E se vocês olharem todos os outros pilotos que têm esse mesmo número, né, o próximo, o Sérgio Pérez é o número 1, né, 190 grandes prêmios para conseguir a primeira vitória. Depois eu acho que vem o Carlos Sainz, aí tem ali também o Rubinho, acho que ele levou 132 GPs, mas enfim, vocês vão ver que são todos pilotos que para mim são mais ou menos do mesmo nível e tiveram as suas oportunidades, né? Falando um pouquinho do Sérgio Pérez, o Sérgio Pérez andava ali na Force India, coisa e tal, mas vocês não podem se esquecer que o Sérgio Pérez fez um ano de McLaren quando a McLaren era a equipe e não vingou. E não era nem o primeiro ano dele de Fórmula 1, se não me engano era o segundo ou terceiro ano dele de Fórmula 1. Então é um cara que chegou, mas não mostrou serviço. Claro que é muito bom, claro que é preparado. Gosto muito do comportamento do Carlos Sainz, acho ele um cara muito educado, um cara gentleman, tá ali na dele. Até depois da corrida, sendo a primeira vitória dele na Fórmula 1, ele não fez nada assim muito, né, nada de muito barulho. Foi uma comemoração assim, vamos dizer assim, de médio entusiasmo, mas as circunstâncias favoreceram a ele, né? Porque o Leclerc não trocou de pneus, aí ele trocou, o Pérez trocou e o Hamilton trocou, o Alonso acho que também trocou. Só que o Alonso não tinha carro para acompanhar os outros e o Carlos Sainz, naquela briga ali entre ele e Sérgio Pérez, eu acho que eles mais ou menos se equivalem. Se bem que o Sérgio Pérez está com muita motivação agora, né? Porque ele estava quase demitido e a Red Bull foi lá e contratou ele. Eu acho que foi uma contratação muito acertada. Ele ajudou o Verstappen a ser campeão. Acho que a Red Bull acertou. O Helmut Marko era contra, aliás, uma pessoa que realmente essa eu não suporto, é o Helmut Marko. Ele é um cara que frita os pilotos, frita as pessoas sem não tem a menor piedade ou nada. Ele é um cara frio, um cara
é o tipo do cara que realmente eu não gosto. E eu tô vendo o Matias Binotto seguindo bem essa trilha dele. Mas enfim. Então é isso, Carlos Sainz é aquilo, um piloto bom, mereceu a sua primeira vitória, mas foi uma condição assim mais ou menos especial. Ele não venceria em igualdade de condições. Eu acho que ali ele não teria vencido o Leclerc, mesmo o Leclerc com a sua asa danificada, não teria vencido, obviamente, o Sérgio Pérez, e o Hamilton também não teria carro e não teve, né, para acompanhar o ritmo. Então, sobre o Carlos Sainz, a minha opinião é essa. Um piloto legal, gente boa, bacana, mas não é elite. Uma outra coisa que me chamou a atenção na corrida, que foi uma coisa assim meio bizarra, foi a tentativa de ultrapassagem do Tsunoda em cima do companheiro de equipe Gasly, onde ele acabou tocando, né, e os dois rodaram e prejudicou totalmente a corrida dos dois, uma coisa totalmente desnecessária. O Tsunoda falou que era ali ou ele não teria outra oportunidade. Eu pergunto, outra oportunidade de quê? De vencer a primeira corrida? Não, os dois estavam andando lá atrás, ele prejudicou em muita corrida. Todos sabemos que os pontos são muito importantes porque no final do ano existe a divisão do dinheiro, né, entre as equipes, e a gente não está falando ali de poucos milhares de euros, são milhões de euros, né? É um volume de dinheiro enorme. Então aquela atitude ali do Tsunoda foi totalmente maluca, e é por isso que eu sou contra colocar pilotos tão jovens na Fórmula 1 e com pouca experiência. O próprio Max Verstappen, que é enfim, graças à FIA, o atual campeão, ele entrou na Fórmula 1 com 16 anos ou 17, fez um monte de besteiras, ou seja, eles estão botando crianças dentro da Fórmula 1. Eu acho isso um completo absurdo. Eu acho que a Fórmula 1 é uma categoria para homens, para homens no sentido de pessoas já formadas. Você não pode pegar, você imagina uma criança, um garoto de 17 anos dentro de uma equipe e vários engenheiros, pessoas formadas, pais de família trabalhando ali em prol daquela criança. É uma coisa meio sem sentido que está acontecendo hoje com a Fórmula 1. Eu acho que é importante o cara chegar lá maduro em todos os sentidos. E ninguém vai me convencer jamais que um garoto de 17 ou 18 anos é maduro o suficiente para estar naquele ambiente, porque ele não aguenta a pressão psicológica, ele não aguenta aquilo tudo, e ele tem uma cabeça de adolescente. Só que imaginem, um adolescente que tem um mundo a seus pés, um mundo onde estão ali os bilionários com seus jatinhos, as suas empresas, e tem acesso a qualquer tipo de carro, Ferrari, McLaren, Bugattis, enfim, é o mundo a seus pés para um garoto de 17 anos de idade. Eu acho isso um absurdo, eu acho que deveria ter uma idade mínima, e a gente vê a diferença de maturidade dos pilotos, né, da velha guarda para os pilotos de hoje em dia. É uma coisa que para mim está errado. Agora eu vou falar da largada, né? O George Russell, que vinha fazendo uma temporada muito boa, sua primeira temporada numa equipe grande, já tinha feito uma corrida maravilhosa, né? Substituindo o Hamilton quando o Hamilton teve Covid, fez uma lambança na largada, uma coisa assim inadmissível, né? O carro era o carro de quem que estava ali? Era o carro do Gasly, né? Bom, ele já estava entre os dois carros, e o que aconteceu com o Zhou, aquele voo que ele deu, podia ter acontecido com o Russell, porque naquela que ele espremeu a roda dele ali, podia ter engatado em um daqueles carros e ele ter decolado, né? E incrível que ele girou, bateu, naquele bateu, decolou o carro da Alfa Romeo. Então o Russell foi assim, foi um vacilo, tudo bem, foi o primeiro vacilo dele do ano, ele está indo muito bem e tal, mas assim, aquilo que ele fez ali realmente foi uma coisa absurda. Ele tem um espelhinho de cada lado, não tem como dizer que não viu, porque o cara não entrou de repente, ele já estava ali há algum tempo, ali tudo é muito rápido, lógico, né? Quem quer ter uma ideia do quão rápido é aquilo, experimenta, senta lá no PlayStation ou qualquer console desse similar, que eu até tenho uma porção de vídeos aí no meu canal, e dá uma olhada ali no simulador como é que é. No simulador que você está ali em casa, tranquilo, não tem velocidade, você está ali estático, coisa e tal, você já se atrapalha, é muito fácil bater, imagina lá. Só que tem um detalhe, lá são pilotos profissionais que já passaram por N outras categorias, e fazem isso desde criança, né? Então, assim, foi um vacilo que custou caro para ele, mas podia ter custado muito caro a vida, inclusive, né, de outros pilotos. Então, aquele tipo de movimento ali, o pessoal tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque realmente aquilo ali foi bastante perigoso. Felizmente, né, o Halo ajudou muito, né, o Halo, como queiram, ajudou muito. E eu tive a impressão que o
Santo Antônio do carro da Alfa Romeo quebrou, pelo até umas imagens que eu vi depois, me parece que o Santo Antônio do carro quebrou, o carro veio meio que raspando em cima do chassi, e aquilo ali é muito perigoso, porque aquilo ali raspando no asfalto diretamente, aquilo come muito rápido. A fibra de carbono era muito resistente, né, com impacto, coisa e tal, tração, mas na questão de ralar no asfalto, ela consome muito rápido. Por isso é importante ali o Santo Antôniozinho de metal, mas enfim, aquele movimento todo de largada ali precisa realmente ser feito com muito cuidado, porque a pancada foi forte. Felizmente não houve nenhum prejuízo físico, né, para os pilotos, mas eu posso dizer para vocês que foi por muito pouco. Bom, e para terminar, eu vou dizer aqui que, para nossa sorte, né, tudo isso aconteceu. Por quê? Porque nós tivemos um GP muito agitado, muito interessante de assistir. O campeonato melhorou um pouquinho porque o Leclerc conseguiu diminuir um pouquinho a diferença para o Max Verstappen, o Sérgio Pérez também, o Hamilton também, ou seja, o Verstappen chegou em sétimo, né, teve uma pontuação meio baixa, principalmente para ele, e os outros concorrentes diretos chegaram à sua frente. A corrida do Lewis Hamilton foi impecável, zero erro, dirigiu com maestria, sempre ali no limite, sem estragar o carro. Ele veio tirando das Ferraris, aí foram para o pit stop, ele continuou tirando das Ferraris, era constantemente o carro mais rápido da pista. Acho que ele ia chegar nas Ferrari, mas não sei se conseguiria vencer a corrida, porque os carros da Ferrari são mais rápidos de reta, mas como ele vinha com pneus mais novos, e lembre-se, isso é mérito dele, porque todos largaram com pneus iguais, e ele andou muito mais tempo com os pneus macios, ou seja, ele conseguiu poupar muito mais os pneus, mérito total dele, aquela guiada absolutamente de perfeita do cara que é 7 vezes campeão do mundo, depois fez aquela ultrapassagem magistral ali, passando os dois de uma vez, Charles Leclerc e Sérgio Pérez, mas infelizmente na reta os dois jantaram ele de novo, e aí ele teve aquele trabalho todo, conseguiu passar o Leclerc de volta e ficou ali com o terceiro lugar. Confesso a vocês que eu torci muito, porque eu queria muito que ele tivesse vencido pela 9ª vez em Silverstone. Eu acho que ele merece, pelo trabalho dele, pelo comportamento dele, pelo que ele vem fazendo, e principalmente porque durante todo esse período que o carro não estava um carro enfim, em igualdade de condições, ele está sempre com a equipe. Outro dia mesmo, o pessoal estava falando, ele saiu no sábado, não sei se foi em Silverstone ou se foi no Canadá, ele ficou até as 9 horas da noite com a equipe na pista, trabalhando, entendendo, dando palpite, acompanhando os trabalhos, e isso para um cara 7 vezes campeão, bilionário, é uma coisa rara, né? Muitos já teriam ido para o hotel e falado, deixa esses caras resolverem isso aí, porque o meu trabalho é acelerar. E ele de forma alguma fez isso, ficou lá. Então ele é um cara que está sempre ali, apesar das extravagâncias dele, umas palhaçadas lá que ele faz que eu particularmente não gosto muito, mas enfim, é uma maneira dele chamar a atenção para as causas que ele defende, e enfim, ele é um cara extremamente gentil, depois de tudo que fizeram com ele ano passado, depois da FIA ter dado aquele campeonato de presente para o Verstappen, né? Porque ninguém vai me convencer de que a corrida de Spa-Francorchamps na Bélgica ela não aconteceu e deram os pontos para os pilotos que não competiram, né? E depois teve aquela última corrida do ano, aquela vergonha que a FIA achou que não ia ser legal o Hamilton ganhar pela 8ª vez, era muito legal, muito mais legal um outro piloto ganhar, então ela deu aquele presentão para o Verstappen. A prova disso foi a repercussão que isso teve, causou inclusive a saída, né, a demissão do Messi, né, Michael Messi, né, aquele cara bacana lá, que bagunçou a corrida toda do ano passado, a última. Mas enfim, isso tudo é fato, isso não é opinião, isso é fato. Quem discorda de mim, assiste a corrida da Bélgica e vê se aconteceu alguma corrida. Mas enfim, isso é uma mega de uma polêmica, essa é a minha opinião. Se você concorda, escreve aí embaixo, se você discorda, escreve também. Vamos embora, vamos discutir, porque o legal é isso, a gente trocar ideias. Mas lógico, né, pessoal, mantendo o nível, né? Não é para xingar ninguém, não é para ofender ninguém. Ideias, quando você acredita na sua ideia, né, você não precisa xingar, você não precisa ofender, você não precisa nada. Você coloca a sua ideia, o outro coloca a ideia dele, e a gente jamais viraremos, né? Nós jamais viraremos inimigos por causa disso. Pelo menos eu não vou ficar inimigo de ninguém. Beleza? Então é isso. Vocês pediram, eu vou de vez em quando falar aí alguma coisa sobre Fórmula 1, que é um assunto que eu gosto, que eu acompanho desde sempre. Enfim, o que vocês quiserem aí a gente vai trocando. Beleza? Um abraço, até o próximo. Valeu!
como se fossem, na verdade, dois cockpits de monoposto, né, de fórmula, juntos. O que dá resistência à peça é a orientação dos fios. Então, se não forem usados os tecidos corretos, com a orientação dos fios da maneira correta, você não consegue a resistência ideal. Isso aqui chama-se Aluminum Honeycomb. Quem trabalha com isso, que são as equipes de Fórmula 1 e os fabricantes de chassi europeus, ninguém dá informação nenhuma.